E aí, pessoal, tudo sussa? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na mente de um dos filósofos mais, digamos, cabeludos do século XX, o Martin Heidegger. Ele não é exatamente um nome fácil de digerir, né? Mas pode ter certeza, esse cara causou um terremoto na filosofia. A grande questão que norteou a vida intelectual dele, tipo, a obsessão dele era o que é ser? Ou, para colocar em bom português, o que significa realmente existir? Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder hoje. E para essa aventura filosófica, a gente selecionou uns trechos bem instigantes, sabe? A gente vai desde a vida pessoal do Heidegger até os conceitos mais importantes e, claro, o legado, que é para lá de complexo. A gente vai explorar a jornada intelectual dele, a relação dele com a fenomenologia, o envolvimento controverso, para dizer o mínimo, com o nazismo e como a obra dele foi recebida ao longo do tempo. Mas por que a gente vai se aventurar nesse labirinto mental? Boa pergunta. As ideias do Heidegger podem parecer meio abstratas, tipo um bicho de 7 cabeças. Mas acredite em mim, entender a perspectiva dele nos dá uma lente única para enxergar questões bem básicas, sabe? Para a nossa existência, o nosso lugar no mundo. Exatamente. Se prepare, porque a gente vai ter que se esforçar um pouco, mas garanto que você vai sair daqui com os aha momentos. A ideia é dar uma desmistificada nas ideias do Heidegger, entender de onde elas surgiram e por que ele ainda é um cara tão importante e polêmico na filosofia. Uma viagem para as profundezas do pensamento, mas a gente vai tentar tornar a coisa mais fácil de entender. Beleza, então vamos começar desvendando o mistério. No começo do século XX, a filosofia meio que se dividiu em dois caminhos. É tipo uma bifurcação na estrada. De um lado, a filosofia analítica, que tinha o Wittgenstein como um dos seus expoentes. E do outro lado, a filosofia existencial, que meio que nasceu ali com Heidegger. Qual era a grande treta entre esses dois lados? A filosofia analítica, como a já diz, era super focada em clareza e rigor na linguagem. Tipo, ser bem certinho com as palavras. Ah. Exatamente. Eles acreditavam que muitos dos problemas filosóficos vinham do uso incorreto das palavras. Tipo, usar a palavra errada no lugar errado e criar uma confusão? Isso aí. Para eles, se você analisasse a linguagem direitinho, os problemas se dissolveriam, como mágica. Tipo, qual o sentido da vida? Para eles, essa pergunta não fazia sentido. Porque sentido e vida não combinavam. Entendi. É como tentar misturar água e óleo. Exatamente. E aí entrou Heidegger com uma visão totalmente diferente. Ele pega justamente essa pergunta, o que é ser? A que a galera analítica achava sem sentido e a transforma na questão central do pensamento dele. Ele argumentava que essa não era uma questão que podia ser resolvida só com análise de linguagem, ia muito mais fundo. Tipo, era uma questão que estava além da lógica, da razão. Isso mesmo. Era uma questão que vinha antes de qualquer pensamento, de qualquer análise. A própria experiência de existir para ele era o ponto de partida. E para conseguir formular essas perguntas, ele sentiu que precisava criar uma nova forma de filosofar. As ferramentas tradicionais não serviam. Era como se ele estivesse inventando um novo idioma para falar sobre o ser. E para a gente entender um pouco dessa mente, digamos, singular, vamos dar uma olhada na vida do Heidegger. Ele nasceu numa vila rural, lá no sul da Alemanha, em 1889, uma região bem tradicional, religiosa. A família dele era humilde, o pai era sacristão da igreja local, e desde pequeno ele se interessou por religião, até pensou em virar padre. Tipo, um ambiente bem diferente do que a gente imagina para um filósofo revolucionário. É verdade, mas essa ligação com a religiosidade e a vida simples no campo foi fundamental para a formação dele. Ele chegou a entrar para um seminário jesuíta e foi para a universidade com uma bolsa de estudos para se dedicar à teologia. Então ele ia ser padre. Mas aí ele descobriu a filosofia e mudou de rumo. Teve uma epifania filosófica. Mais ou menos isso. Ele se apaixonou pela filosofia e largou a teologia. Arriscado, né? Perdeu a bolsa. Mas ele era um aluno brilhante. Os professores viram o potencial dele e conseguiram outra bolsa. Ufa, pelo menos não passou fome. E ele ainda dava aulas particulares para se sustentar. Um cara dedicado, totalmente. E a vida universitária dele também foi bem peculiar. Nada de festas ou badalações. O negócio dele era ficar enfurnado na biblioteca, mergulhado nos livros de filosofia. Nerd total. Mas um nerd genial. Nessa época, a Alemanha estava passando por uma transformação radical, né? Industrialização, urbanização, um ritmo frenético de mudanças. A Alemanha rural estava se transformando em uma potência industrial. E a filosofia também sentiu o impacto dessas mudanças. A Alemanha era o berço de grandes filósofos, como Kant e Hegel, que criaram sistemas complexos para explicar o mundo. Mas esses sistemas estavam ruindo, sabe? Tipo, as grandes narrativas estavam desmoronando. Exatamente. E a filosofia estava perdendo espaço para a ciência e a psicologia. A verdade científica começou a ser vista como mais importante, mais confiável. E a filosofia estava ficando para trás. Parecia que sim. E para piorar, a lógica
que era a base do pensamento filosófico, estava sendo questionado. A lógica estava sendo atacada por todos os lados. De um lado, a física, com a teoria da relatividade e a mecânica quântica, que desafiavam a lógica tradicional. Imagina a física indo contra a lógica. E do outro lado, a psicologia, com o psicologismo, que dizia que a lógica não era baseada em leis universais, mas sim em como a mente humana funciona. Então a lógica era só um produto da nossa mente. Para o psicólogo, sim. E aí, cadê a filosofia nesse cenário? Parecia que tudo podia ser explicado pela ciência ou pela mente humana. E o Heidegger, no meio disso tudo, buscando respostas, buscando certezas. Ele foi para a filosofia em busca de algo que a teologia não tinha dado, mas a filosofia também estava em crise. Uma crise existencial generalizada. E foi nesse contexto que ele descobriu a fenomenologia com Edmund Husserl como principal representante. A fenomenologia era uma tentativa de voltar à experiência, de entender o mundo a partir da nossa percepção. Exatamente. E o Heidegger ficou fascinado pelo livro Investigações Lógicas, do Husserl. Ele leu e releu o livro, tipo uma obsessão. Virou fã número 1 do Husserl. Totalmente. E aí começou uma relação intensa entre os dois. Professor e aluno, mestre e aprendiz. Isso aí. E aí estourou a Primeira Guerra Mundial. O Heidegger foi convocado, mas não pôde lutar por causa de um problema cardíaco. Ele acabou trabalhando como censor de correspondência, um trabalho bem tranquilo. Bem diferente de lutar nas trincheiras. E ele continuou estudando, escrevendo, se aprofundando na filosofia. Guerra lá fora, filosofia aqui dentro. Exatamente. E a guerra teve um impacto profundo no Heidegger, mesmo ele não tendo lutado. A guerra muda tudo, né? Muda mesmo. E para ele foi uma experiência que abalou suas crenças, seus valores. Em 1919, ele perde a fé em Deus. A guerra e o caos que se seguiu na Alemanha, a queda do Império, a instauração da República, a crise econômica, tudo isso contribuiu para essa perda de fé. E a filosofia dele começa a se distanciar da fenomenologia do Husserl. O Heidegger não concordava mais com a ideia de um ego transcendental, uma consciência pura e universal. Para ele, o foco deveria ser o ser humano concreto, com suas experiências, suas angústias. Ele queria entender o ser humano no mundo, não uma entidade abstrata pensando sobre o mundo. Mas essa perda de fé não significa que ele virou as costas para a espiritualidade. Não. A busca dele por um fundamento, por um sentido, continuou. Só que agora o foco era o ser. O que é ser? Virou a grande pergunta. Exatamente. E ele queria entender esse ser de uma forma pura, sem as categorias da lógica, da ciência, da psicologia. Tipo, voltar à origem do ser antes de qualquer interpretação de qualquer conceito. Isso aí. E alguns críticos viram nesse ser do Heidegger um retorno à ideia da alma. Tipo, uma alma sem Deus. O Heidegger não gostou muito dessa comparação. Mas a filosofia dele foi ganhando cada vez mais essa característica de uma religião sem Deus. Uma busca por um sentido último, por um fundamento, mas sem recorrer a uma divindade. Exatamente. E ele se volta para a história da filosofia e vê ali uma história do ser. Mas não uma história de progresso, e sim de perda. Tipo, a gente se afastou do ser ao longo da história. Ele argumentava que os primeiros filósofos gregos pré-socráticos tinham uma compreensão mais profunda do ser. Mas aí veio Sócrates, Platão e Aristóteles e a coisa degringolou. Para ele, a filosofia se fragmentou, se dividiu em áreas separadas e o ser foi esquecido. Tipo, a gente parou de pensar no ser e começou a pensar em coisas específicas, em categorias, em conceitos. Isso aí. E essa fragmentação levou a um esquecimento do ser. E o Heidegger queria resgatar essa questão do ser, trazer de volta essa pergunta fundamental. Exatamente. Ele queria voltar à raiz, ao mistério do ser e entender o que significa ser de verdade. Uma tarefa nada fácil. E ele sabia disso. Ele usava uma linguagem bem complexa, cheia de neologismos, para tentar expressar essas ideias. Tipo, criar uma nova linguagem para falar do ser. Exatamente. E essa linguagem acabou sendo um dos aspectos mais criticados da filosofia dele. Muita gente achava que ele só complicava as coisas. Mas para o Heidegger, essa linguagem era necessária para romper com os conceitos tradicionais, para abrir um novo caminho no pensamento. E ele argumentava que esse esquecimento do ser tinha consequências sérias para a humanidade. A gente se tornou superficiais, focados na tecnologia, do saber fazer, e esquecemos do ser, do porquê e do para quê. Tipo, a gente virou robôs. De certa forma, sim. A gente perdeu o contato com a nossa essência, com o nosso ser. E aí ele introduz o conceito de Dasein, que é fundamental para entender a filosofia dele. O Dasein pode ser traduzido como ser aí ou ser no mundo. E se refere à existência humana. É a nossa experiência de estar no mundo, de ser no mundo. Exatamente. E para o Heidegger, o Dasein é a única entidade que se questiona sobre o ser.
Só a gente e os seres humanos paramos para pensar no que significa ser. E essa capacidade de questionar sobre o ser é o que nos torna especiais, o que nos define. E ele faz uma comparação interessante com Devasaz, que disse: penso, logo existo. Por Heidegger, a nossa apreensão fundamental não é penso, logo existo, mas sim sou no mundo. A gente não existe separadamente do mundo, a gente é no mundo, a gente está no mundo. Exatamente. E essa é a base da nossa existência. E ele fala da importância da verdade como desvelamento, um termo que ele tira do grego antigo, aletheia. Para ele, a verdade não é algo que a gente descobre, mas sim algo que se revela, que se mostra. Tipo, a verdade está escondida e a gente precisa desvendá-la. Mas esse desvelamento não é fácil, é um processo que exige esforço, que exige que a gente se abra para o mistério do ser. E ele também fala da importância da autenticidade, de viver de acordo com a nossa essência, com o nosso dasein. Ele critica a inautenticidade, o viver superficial, o seguir a massa, o se perder no das mesmas. Ele critica essa perda de individualidade, essa massificação da sociedade. E ele vê na cultura de massa, no jazz, no cinema, uma expressão dessa inautenticidade. Tipo, a gente se distrai com essas coisas e esquece de quem a gente é de verdade. Exatamente. E ele também fala da importância de encarar a morte. A morte como um chamado para a autenticidade. Para ele, a consciência da nossa finitude nos liberta das ilusões, das superficialidades. Nos faz pensar no que realmente importa. E nos impulsiona a viver uma vida mais autêntica. E aí, no meio disso tudo, o Heidegger se envolve com o nazismo. É um capítulo bem polêmico da vida dele. Ele foi reitor da Universidade de Freiburg durante o regime nazista, se filiou ao Partido Nazista. E defendeu o nazismo em discursos e textos. É uma mancha na biografia dele. Sem dúvida. E até hoje se discute o quanto a filosofia dele influenciou ou foi influenciada pelo nazismo. Uns acreditam que a filosofia dele era compatível com o nazismo. Outros argumentam que ele se iludiu com o nazismo, que viu ali um potencial de renovação, de resgate da cultura alemã. É um debate complexo, sem resposta fácil. E depois da guerra, ele se recusou a se desculpar pelo apoio ao nazismo. Ele nunca reconheceu o erro, nunca se arrependeu. E isso manchou ainda mais a imagem dele. Apesar de tudo, a obra dele continuou a ser estudada, debatida. Ser e Tempo é considerado um dos livros mais importantes da filosofia do século XX. É uma obra densa, complexa, desafiadora. Mas que influenciou gerações de filósofos e pensadores. E a gente fica com essa pergunta: qual o legado do Heidegger? É uma pergunta difícil. Ele foi um filósofo genial, mas também um homem com falhas, com erros. E a gente precisa lidar com essa dualidade, com a complexidade do legado dele. A gente precisa ler, estudar, debater a obra dele sem ignorar as questões éticas, políticas. É um desafio para nós, leitores e pensadores. E para encerrar essa nossa imersão, fica uma frase do Safransky, o biógrafo do Heidegger, para a gente refletir. Mais uma vez, uma maneira de fazer filosofia mergulha na escuridão. O que essa escuridão significa? Que futuro a filosofia do Heidegger reserva para nós? Fica a pergunta. Até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.